Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, bem-vindos sejam todos a mais uma live, bem-vindos sejam todos a mais um momento de conversarmos acerca do Evangelho do Cristo ressuscitado. Muito bem-vindos, obrigado aos irmãos que têm aí estado conosco pela manhã, para juntos já acordarmos com uma direção de um dia convicto na energia da palavra. Muito bom estar com vocês. Eu estou com a minha voz um pouco debilitada, peguei uma temperatura hoje aqui muito intensa e acabei prejudicando a minha voz, um calor intenso, trabalhando dentro de um ambiente refrigerado e a voz ficou um pouco prejudicada. Vou pedir minha esposa, que eu esqueci, me arruma um copo d'água, por favor. Bom, o tema da nossa live de hoje é: se Jesus já veio, o que eu estou fazendo aqui? Esta é a pergunta de muitos irmãos que precisam avançar neste conhecimento. Eu sei que é um entendimento maduro demais. Muito obrigado. É um entendimento, só um minuto. É um entendimento maduro demais, é um mocotó. E a igreja tradicional não tem um alimento substancial, não tem um alimento sólido. A igreja ficou aí a vida inteira: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Vai para a rua, vai para o lugar, vai para o outro. Então, quando chega um alimento desse, os meninos passa mal, não conseguem digerir. E a pergunta que se faz é: se Jesus já veio, o que é que nós estamos fazendo aqui? Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai ser tirado. Ora, se não tem mais o Espírito Santo, o que nós estamos fazendo aqui? Em primeiro lugar, não tem uma passagem da Bíblia que diz que quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai sair da terra. Não tem isso. Isto é história da carochinha. Isto é uma mentira que foi falada várias vezes e que se tornou uma verdade na mente religiosa. Jesus nunca disse que quando ele voltasse, o Espírito Santo ia levar a igreja ia ser arrebatada com o Espírito Santo e só ia ficar aqui os crentes desviados. Não tem isto. Mas você que me ouve esta noite já ouviu isso várias vezes. Jesus vai voltar, vai levar a igreja e os desviados vão ficar aqui, porque o Espírito Santo não estará aqui para convencê-los do pecado. Já ouviu isso, não já? Bem, primeiro que não existe pecado para ninguém ser convencido dele. Hebreus 9, 26 diz que Jesus aniquilou sobre o seu próprio sacrifício o pecado, que era a transgressão da lei. No pacto da graça, o pecado agora é o pecado da carne, é errar o alvo. Este pecado, errar o alvo, não separa o homem de Deus. Quem fazia isso era a transgressão da lei, como está escrito lá em Isaías, em Ezequiel: a alma que pecar, esta morrerá. Neste pacto, com a aniquilação do pecado, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem nenhuma outra criatura pode separar o homem de Deus. Por isso falamos que quem é salvo o é eternamente. Depois de 70, se concluiu então sotéria ou solteria, então se concluiu e o homem está, o eleito, o escolhido, o que tem o Espírito de Cristo, está salvo eternamente. Então,
As obras da carne não separam o homem de Deus, ela gera disciplina sobre o homem. Aquilo que o homem semeia, isto mesmo ele colhe. Ele vive como um filho, se for filho, ele vive como um filho disciplinado, não herdando o reino. Então, quem esmurra o próprio corpo, vive como um filho abençoado, próspero e desfrutando do reino. Então, não existe nenhuma base bíblica para se dizer que o Espírito Santo ia sair da terra com a igreja na volta de Jesus. E então, os incautos que não dominam a escatologia, que para eles é difícil ter que desmembrar todos os acontecimentos, entrar na história, ler, estudar mais. Para os incautos, os da mente engessada, para eles é mais fácil especular inventando histórias do que se assegurar dos fatos que nós apresentamos como verídicos. Então, a pergunta que surge é o que eu estou fazendo aqui. Em cima de que esta pergunta? Da base especulativa de que, se Jesus voltar, a igreja com o Espírito Santo tem que sair. Então, por isso se faz essa pergunta. Então, o tema é: se Jesus já veio, o que é que eu estou fazendo aqui? Vou dizer: você está aqui porque Jesus veio. Você está vivendo o pacto da graça sem ele estar misturado. Você está vivendo pós-70, pós o primeiro século ter sido concluído. Você está no reino de Deus. Você está vivendo os dias que Deus tem para você. Deixe-me frisar aqui que as perguntas que me chegam é: se Deus escreveu todos os dias da minha vida escritos e determinados, o que me adianta confessar, ser obediente? Deus escreveu todos os dias da tua vida e eles determinados na esfera espiritual. E quando você foge disso, tu és disciplinado. Paulo corroborou o que disse Davi pelo Espírito, quando Paulo disse que Deus preparou obras de antemão para que andássemos nela. Porque se você pega o que Davi disse, Deus escreveu todos os dias da minha vida, escrito e determinado, Deus não escreveu para um homem ser adúltero. Deus não escreveu para um homem roubar. Deus não pode escrever essa linha curva. Deus escreve sob linha reta. Então, quando ele disse que Deus escreveu todos os dias determinado, não escreveu para Davi adulterar com Betseba. Deus não escreveu isso na página da história. É que em nível espiritual, em termos espirituais, todas as coisas estão escritas e determinadas, não podem ser alteradas. Por isso a frase de Paulo, que ele preparou obras de antemão para que andássemos nela. E por isso a segurança da eleição, quando diz que nem morte, nem vida, nem anjos nos separam. Então, Jesus nunca disse que na sua vinda ele iria tirar o Espírito Santo com a igreja deste mundo presente. Jesus nunca disse que quando ele viesse, ele iria destruir a humanidade. Jesus nunca disse isso. Não tem uma passagem na Bíblia que diz sobre isso. O que diz na Bíblia são linguagem de figuras usadas pelo judeu, que ia passar o sol e a terra, e os elementos iriam se desfazer. Pedro estava apontando para as autoridades da época. Sol e lua na Bíblia, já explicamos sobre isso, não diz respeito aos astros físicos, dizia respeito, na linguagem judaica, das autoridades. O próprio salmista chamou Deus de sol. Ele disse: o Senhor Deus é um sol. Deus, quando deu uma visão a José, diz que o sol e a lua iam se curvar perante ele. E sol e lua se curvou perante José, ou ele se referia ao sol como pai,
o que governava a sua vida, o patriarca, e a lua como a sua mãe. Então, quando disse que o sol, a lua, não se referia às constelações, aos astros, não se referia às estrelas do céu. As estrelas do céu se referia aos justos e, em alguns casos, os seres vivos. Mas a igreja não entende de escatologia, não entende de linguagem de figura. A igreja pega tudo ao pé da letra e acha que Deus vai queimar as constelações. Mas vamos ler, porque é melhor lendo, que talvez assim as pessoas despertem. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, preste atenção, iria acontecer uma grande tribulação. Você está lendo aí, não está? O sol escurecerá. E aqui vem a pergunta dos incautos dizendo assim, se Jesus veio, quem viu o sol se escurecer? Porque o sol iria ficar negro e o Senhor Deus era o sol. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Tudo isto uma linguagem de figura para os poderes da época. Versículo de número 30. Então, Mateus 24, 30. Deixa eu tomar mais um gole por causa do coiso. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Já explicamos que vir sobre as nuvens era vir em juízo, e todos os povos da terra era daquela terra, daquela era, daquela geração, daquele mundo habitável. Versículo de número 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, leia a frase, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É isso que tem escrito. Aqui não está escrito que ele iria acabar com a humanidade, tirar a igreja daqui e o Espírito Santo. Não existe uma passagem dizendo isto. Eles falam tanto que quem tirar qualquer coisa da Bíblia ou acrescentar, Deus soltará o flagelo. Primeiro, que não existe nenhuma passagem da Bíblia dizendo que se alguém tirar um versículo da Bíblia ou acrescentar, Deus iria soltar flagelo. O que existe é que João, escrevendo às 7 igrejas da Ásia, disse que eles que deveriam guardar a profecia, se tirasse alguma coisa daquele livro, do Apocalipse, não da Bíblia inteira. Então, aqui está o versículo-chave. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos. Não é dos 4 cantos da humanidade. É dos 4 ventos e apontava para aquele mundo. Vamos ler, eu estou lendo texto e contexto. Versículo de número 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virde todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Sem tudo aconteça o quê? O que iria acontecer naquela geração? Sem que tudo isso o quê? Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos. Versículo 29, a tribulação. Iria acontecer quando? Jesus disse, naquela geração. O sol ia escurecer e a lua não iria dar a sua claridade. Tudo isso iria acontecer quando? Agora, no futuro? Ou versículo 34 diz, não passará esta.
tudo aquilo ali, tudo isso aqui, iria acontecer quando? Naquela geração. Então, quando é que ele iria enviar os seus anjos e iria recolher os seus escolhidos dos quatro ventos? Quando é que seria? Mateus 24, 34, que é o contexto naquela geração. Então, quando ele veio em 70, os escolhidos que viviam naquela época, como ele disse que iria acontecer no versículo 31, e ele enviará com clangor de trombeta e reunirão os seus escolhidos. Então, os irmãos que viviam no primeiro século, os irmãos que viviam naquela era, naquela geração, no toque da trombeta que anunciava o juízo e a chegada do rei, do filho do homem para julgar Israel, ele reuniria os seus escolhidos. Não disse a igreja de Cristo futura, não disse que iria acabar com a humanidade, em que o Espírito Santo ia sair. Não tem isso no texto. O texto diz que ele enviará, porque estava no futuro, no momento da fala estava próximo, e ele então diz que tudo isso que você leu, reunir os escolhidos, a grande tribulação, o sol escurecer, a lua não dá claridade. Leia o versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. E eu li o texto, né, da Bíblia Viva, que diz: então, finalmente, esta era terminará. Ele diz todas as eras? Não. Paulo disse aos Efésios para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então nós passamos de 70 DC. Não tínhamos nada a ver com aquele evento. Aquele evento era para julgar Israel e os eleitos que viviam ali, os escolhidos que estavam ali, não passariam por aquele estrondo, aqueles desastres, aquelas angústias. Os eleitos, no momento de sua vinda, iriam ser arrebatados, iriam ser livres, iriam ser tomados com força. A palavra arrebatados significa tomados, tirados. Disse então que no momento da sua vinda, que se deu em 70 DC, como diz aqui no versículo 24, então terminará esta era, e como diz na Almeida, revista e atualizada, em verdade vos digo que não passará esta geração. Genea significa era, sem que tudo isto aconteça. Será então que Jesus falhou, mentiu? Será então que a tribulação é para esses dias? Todos os pastores que dizem assim, Jesus vai voltar, chama ele de mentiroso, porque ele disse que iria vir naquela geração. Todos os pregadores que dizem assim, nós vamos entrar na tribulação, está chamando ele de mentiroso, que ele diz que o contexto que fala da tribulação, do sol e a lua, que era linguagem de figura para as autoridades da época, iria ficar escuro, não dar claridade, a tribulação, os escolhidos que seriam reunidos. Se tudo isso ainda vai acontecer no futuro, Jesus é uma farsa, como diz o sistema religioso. Para nós, Jesus foi um grande profeta, mas para o sistema religioso, chama de mentiroso, porque o contexto diz que ia acontecer naqueles dias, naquela era, e eles dizem que ainda vai vir. Então, a reunião, os escolhidos que iriam ser reunidos, se daria naquela era, como está escrito aqui. E então vem a pergunta clássica para iluminar o entendimento. O apóstolo Paulo vive na nossa geração ou o apóstolo Paulo vivia naquela geração aqui? Vou responder nessa. O apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Tessalonicenses entre 51 a 53. Portanto, a epístola aos Tessalonicenses foi escrita
nesta era que Jesus está dizendo que iria acontecer o evento. O apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Hebreus, e nós acreditamos que seja Paulo, no ano 67, um ano antes da sua morte. Portanto, a epístola de Paulo aos Hebreus também foi escrito naquela era, naquela geração. Tudo o que Paulo escreveu e viveu naquela geração em que Jesus disse que iria acontecer a tribulação, que o sol ia ficar escuro, que a lua ia dar claridade e que dos quatro cantos dos ventos, os escolhidos seriam recolhidos. Paulo estava vivendo debaixo da expectativa desta palavra e não profetizando para um futuro incerto. Capite, birimbau com um copinho d'água. Me ajuda aqui porque hoje foi difícil. Você entende? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 1. Mocotó, né? Irmãos, quem são esses irmãos a que Paulo se refere? Ora, isto aqui qualquer leigo entende. É os Tessalonicenses. Os aloprados pensam que Paulo está falando comigo e com você. Mas Paulo está falando com os Tessalonicenses desta geração ou da geração dele, que era a mesma geração que Jesus estava dizendo que ia acontecer aquilo? Vou responder, aquela geração e não a nossa. Esses irmãos aqui, é alguns dos senhores que estão no YouTube? Não. São alguns dos pastores que estão pregando engano aí? Também não. São alguns dos pastores que nasceu em 1900? Também não. Esses irmãos em que Paulo está escrevendo com pena e tinta, são quem? Os irmãos do ano 51 a 53 da era cristã. Portanto, são os irmãos que estavam vivendo naquela era que Jesus disse que ia ter aqueles acontecimentos. Todos esses irmãos estavam debaixo da expectativa do acontecimento que Jesus profetizou em Mateus 24. Vamos ler? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o que? A nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Que reunião era essa? Aquela de Mateus 24, 31, em que os anjos iriam reunir os escolhidos e que Jesus disse que não passaria desta geração em que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses. Porque Paulo, no ano 51, está vivendo exatamente naquela geração que Jesus declarou que não passaria. Fica muito fácil entender. Versículo de número 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor que Paulo fala lá no ano 51 se referia ao quê? Ao que Jesus disse em Mateus 24, a sua vinda nas nuvens, que significa juízo com poder e grande glória. Por quê? Porque até aquele momento, a reunião de Mateus 24, 31 não tinha acontecido e Paulo estava exortando eles a aguardar. Versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a reunião de Paulo e os irmãos no ano 51, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, dada a grande tribulação mencionada por Jesus, que começou a se desencadear em 66 e meados de 66, cumprindo assim 3 anos e meio, 66, ano 66 e meio. Com 3 anos e 6 meses da grande tribulação, fechou o número 70.
foi quando deu-se o juízo sobre Israel. Então Paulo diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E começou-se então. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Preste atenção, um aloprado que vive uma graça totalmente sem graça, disse que o filho da perdição era o homem do pecado. Qual o pecado? Se não o pecado foi aniquilado. Como que o filho da perdição aqui citada pode ser o filho, o pecado existente? Disse Paulo no versículo de número 4, o qual se opõe, se levanta tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Já explicamos dezenas de vezes que o santuário de Deus, citado por Paulo aqui, fazia referência ao templo lá em Jerusalém. Ora, não poderia ser eu nem você, porque não tinha como este homem aqui entrar dentro de você e nem de mim. Então, Paulo e os irmãos em Tessalônica estavam aguardando a reunião. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Anos 51 a 53 da era cristã. Mateus 24, versículo de número 31. Eles estavam aguardando que reunião? Essa aí, ó. Ele enviará os seus anjos com grande cancor de trombeta, os quais reunirão os meus escolhidos. Paulo era um escolhido, os irmãos de Tessalônica, que eram os ouvintes de Paulo, escolhidos, a igreja em Éfeso, dos Gálatas, assim como vários irmãos. Todos eles estavam esperando a uma reunião futura ou estavam esperando esta? Porque esta iria acontecer quando? Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo, e para simplificar, sem que a reunião dos escolhidos aconteça. Geraldo, mas você aprende isso como? Meu irmão, estudando teologia com esses pastores é que eu não ia aprender isso nunca. A igreja tem uma necessidade de gerar uma falsa esperança. Jesus ia vir não sei quando, 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 ia vir não sei quando. Nunca vem. Sabe por quê? Porque já veio. Não era para levar igreja nenhuma para o céu. Não tem escrito isso. Jesus não veio para levar igreja. Ele veio como juízo para Israel. Não tem uma passagem dizendo Jesus vai vir e vai levar a igreja. Isto é John Nelson Darby que contou isso depois de sua sobrinha ter um delírio, sonhar a noite toda com um montão de bonecos subindo. Não tem uma passagem dizendo que Jesus vai levar a igreja, depois a igreja vai descer ataviada de noiva e vai morar aqui 1000 anos. Tudo isso é delírio. O que tem é que em Mateus 24, 31, ele disse que iria os escolhidos, e versículo 34 diz que eram os escolhidos daquela geração, porque este evento não passaria aquela. E Paulo cita esta reunião porque Paulo está vivendo também naquela geração e não a minha. Como eu posso esperar um futuro que era um assunto tratado no primeiro século da era cristã? E vem a irazinha dos bonitos. Só você que prega isso agora, isso aí está aí há muito tempo. Problema de Deus. Paulo também chegou lá e disse, olha, o mistério que estava oculto de séculos e geração. Quiseram matar o cara, meu irmão. É porque você é soberbo, nós estamos aqui há muito tempo, Pedro é coluna da igreja, os fariseus conhecem a Torá, e vem você agora dizendo que o que você conhece estava oculto? Estava. Foi preciso passar anos a fio para hoje as pessoas dizerem, realmente. Mas nós estamos aqui para dizer a você, Jesus veio e você está vivendo o teu milênio,
o teu para sempre com Deus. Jesus veio e a morte não prevalece mais contra você. A morte espiritual, a morte física tem que acontecer. A morte biológica tem que acontecer. O que tu semeias não nasce sem primeiro não morrer, ensinou Paulo aos Coríntios. Esta matéria aqui me está emprestada para que eu reconheça as grandezas de Deus. Já disse isso num vídeo. Deus estava sozinho e criou. Deus, o título da mensagem é Deus no seu mundo habitável. Deus estava sozinho antes da fundação do mundo e o seu mundo estava inabitável. E Deus resolveu criar o seu mundo habitável. Criou os espíritos, nós temos uma pré-existência, nos revestiu de carne, estamos numa experiência humana e no tempo determinado pelo Pai, o nosso espírito vai deixar esta matéria vai ao pó, o nosso espírito volta para Deus e assim estaremos de volta à nossa morada eterna. Eu não estou aqui esperando Jesus voltar para levar a igreja. A igreja somos nós. Nós somos a igreja espiritual. Deus não tem nada a ver com esta matéria. Isso está emprestado. Isto é um veículo. Isto é um véu. Assim como Jesus de Nazaré tinha. Assim como Paulo tinha. A carne de Paulo não está no céu. A minha carne não vai para o céu. Então, o que é que eu estou fazendo aqui se Jesus veio? Vivendo o reino que foi instituído depois do juízo sobre Israel. Hebreus capítulo 10, versículo de número 8, ele diz: depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e obrações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, porque essas coisas se oferecem segundo a lei. Versículo 9, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Leia, remove o primeiro, estava se referindo ao primeiro pacto, para estabelecer o segundo. Quando é que aconteceu de fato e de verdade a remoção do primeiro pacto? Quando é que aconteceu de fato e de verdade a remoção das coisas abaladas? Quando é que os poderes foram destituídos, que os sacerdotes deixaram definitivamente o seu status? Quando é que o símbolo maior da lei deixou de existir, não ficou pedra sobre pedra e o pacto então deixou de cruzar e a graça foi estabelecida em 70 DC, quando o templo ruiu? Capite, birimbau, benevere, sayonara, arigato, thank you, good morning. Eu falo em língua. Capite, benevere. Pois. Geraldo, mas você aprende isto como? Lendo, estudando, mergulhando, ouvindo os outros pregadores que pregam a escatologia consumada, aprendendo uns com os outros, não sendo arrogantes, não querendo lutar contra as verdades. Porque o que está envergonhando os pregadores, os pseudos pregadores da graça, em que Deus não aprovou, em que luta, abre ali, Deus fecha. Luta ali, tu faz um canal, Deus não aprova. Faz, não tem frutos. Sabe por quê? Porque lutam contra a verdade de Deus. Aí vem um semi-analfabeto, porque nessa altura eu já não sou nem tão analfabeto assim, porque a leitura já me deu sabedoria do evangelho, onde a honra e a glória pertencem a ele, e eles ficam envergonhados quando a gente estampa essas verdades na fuça. Entendeu? Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro. Não tinha sido removido ainda? Já tinha passado a ressurreição? O ano da escrita é 67? E o escritor está escrito: remove. Remove o primeiro
para estabelecer o segundo. Disse o versículo 10, nessa vontade, nesta remoção, deixando de cruzar os pactos, deixando de ter lei e graça, porque nos dias de Paulo, ele pregava a graça, mas os fariseus desciam lá de Jerusalém e diziam, se você não circuncidar, vocês não podem ter salvo. Paulo dizia, pela graça sois salvos, mas Tiago persuadiu a entrar no templo, rapar a cabeça e fez voto. Os pactos cruzavam, sim ou não? Sim. Os sacerdotes ainda apresentavam sacrifício. Os levitas ainda tomavam dízimo dos judeus não convertidos. Os pactos se cruzavam, sim ou não? O que é que precisava ser feito? Remove o primeiro. Acaba com todo o pacto que ainda fisicamente estava de pé. O templo, a suntuosidade de templo estava lá. O orgulho da nação. E então, Deus coloca tudo aquilo. E como eu sempre digo na minha live repetidas vezes, Pedro, o coluna da circuncisão, disse, o juízo pela casa de Deus é chegado. Em 60 e pouco, escreve na Macedônia e diz, o juízo é chegado. Os pastores dizem, Jesus ainda vai vir. Pedro disse, não, vocês estão enganados. Vocês estão futurizando a minha escrita num ano que não tem nada a ver com vocês. O juízo já é chegado. E vai chegar primeiro por nós, disse Pedro, os seus ouvintes, os judeus convertidos na diáspora, os judeus que estavam ali com ele. Ele disse, não, vocês estão enganados. O juízo é chegado aqui, na primeira era, na geração profetizada por Jesus. Vocês estão futurizando porque este livro chamado Bíblia serve para vocês como fonte de lucro. Se vocês pregarem o que está escrito aqui, respeitando o contexto, a conjugação verbal, as pessoas de fato e de verdade vão deixar de ir à igreja, porque vão se ver livre. A grande maioria das pessoas estão dentro da igreja com medo. Elas não vão adorar em espírito e em verdade. Elas vão com medo de ficar do diabo, de Deus soltar a mão. Então, se vocês pregarem a Bíblia no seu contexto local, no seu contexto histórico, no seu contexto da conjugação verbal, as pessoas vão se ver livre. E ao invés de um culto de hipocrisia, de um ritual de paganismo, numa veneração ao púlpito, numa idolatria a alguém com um anel porque fez teologia, ao invés disso, as pessoas vão se reunir para exaltar a Cristo, para crescer na graça e no conhecimento, para dizer, bendito seja o dia em que os meus olhos forem iluminados, e não para render honra e glória a um pastor presidente, a um fundador de uma igreja. Só que isto está com dias e horas contado, porque o povo da graça de Deus está se multiplicando nesta nação e nós estamos clamando, Abba, Pai. É isso que você está fazendo aqui, lutando com todas as forças contra um sistema cruel, arcaico, farisaico, futurista e enganoso, anulando a graça de Cristo, dizendo que se ele não veio, então ninguém é salvo. Porque ninguém pode dizer que é salvo porque ele veio para se manifestar exatamente para trazer a salvação completa, sotéria, aos irmãos do primeiro século. Você quer saber o que você está fazendo aqui? Desfrutando do reino, vivendo a graça estabelecida. Você está desfrutando dos benefícios conquistados, em primeiro lugar, naquele madeiro, e em segundo, do juízo que veio sobre Israel, trazendo o reino espiritual, a nova Jerusalém, que é a mãe da livre, do qual somos nós. O meu nome é Geraldo Moraes, sou seu irmão em Cristo. Amanhã é dia de maratona, 5h20 da manhã, temos manhã de confissão, 8 horas da manhã, temos graça sem retoque, meio-dia, temos mais testemunhos e 8 horas da noite,
o birimbau vai cantar no focinho. Te aguardo amanhã, Maratona em Graça. Assim é, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe para que mais vidas desfrutem desse banquete de revelação da graça de Deus. Melhor noite, até amanhã, querendo o Pai.